O que você vê como grandes diferenças entre as empresas familiares e não familiares e quais são os principais desafios dessas empresas em termos de gestão? Então você fica à vontade para comentar aspectos aí, que eu sei que você deve estar agoniada, porque ele falou do humano, de resultados, performance, comunicação e marketing, e também eu queria te ouvir um pouco sobre isso, depois eu também vou lhe provocar, Cláudio. Que desafios são esses, né, de gestão, né, e as peculiaridades que você vê na empresa familiar? Antes eu quero pegar alguns ganchos daqui do que foi falado. Hoje meu desafio é enorme aqui. Mas eu estou me segurando. Cláudio falou sobre constância ou sobre consistência, você falou sobre constância. Na verdade, uma coisa leva a outra. Constância e consistência, quando você tem constância, você fica consistente, né? E sem consciência, você não mantém a constância. A verdade é essa. Quando a gente pensa também, um outro ponto que Cláudio trouxe, que é muito importante, que ele falou assim, e ele falou mais de uma vez, ele falou 2 ou 3, eu gosto do que eu faço. Então, assim, Freud foi perfeito quando ele disse assim, o homem é direcionado ao princípio do prazer, ele se direciona para aquilo que dá prazer e ele se afasta daquilo que dá desprazer. Então, o olho da gente não brilha pelo que a gente não gosta. Então eu falo, ninguém cresce e se sustenta, se mantém, porque às vezes você até faz um esforço grande, você chega no topo, mas você se mantém lá. Então para você chegar até 70 anos, você tem que gostar, tem que ter tesão pelo que a gente faz. E tem que ser bom também. E você ter não só estrutura, você ter estratégia, você ter performance, você ter um bom time, porque senão você não performa e você não mantém a sua performance, tá? Agora vindo para as perguntas que você fez, né? Quando a gente compara empresas familiares e não familiares. É interessante quando a gente fala de cultura, porque assim, se a família, e pelo que me passa assim, mas daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, se a família ela tem uma estrutura interna forte, em que ela já consegue resolver boa parte das questões, digamos assim, dentro de casa e consegue ter diálogo, embate sempre vai ter em qualquer lugar, porque pensamos diferentes e a gente, enquanto ser humano, não é ensinado a lidar nem com as nossas emoções, nem com os nossos conflitos. Ninguém ensina a gente sobre a arte de viver, de se relacionar. Joga nos peitos e a gente vai aprendendo ali aos trancos e barrancos. Então eu acho que por isso também a gente tem tantas questões e problemas, porque a gente não aprende sobre viver a vida. A gente é direcionado o tempo todo para a gente estudar, para a gente trabalhar, mas não para a gente viver. Então, tempo para mim não é dinheiro, o tempo é vida e o trabalho é uma das dimensões da vida. E quando a gente vai falar, se a gente pegar o tema, né, cultura, que eu me detenho sobre esse estudo de cultura, de identidades, enfim, de empresas familiares, já que a gente fala sobre mercado corporativo, então é interessante, Fábio, porque quando a gente pensa em cultura de empresa familiar e não familiar, quando você tem empresa familiar que ela tem a cultura forte, ela leva isso para dentro da organização. Isso é mais fácil de você entender. Na verdade, não é entender, é sentir, porque nem tudo passa pela mente. Então, às vezes, a gente não consegue compreender que o humano ele tem 4 dimensões. A física, que é o corpo, a mental, a emocional e a espiritual. E a gente não entende como isso se correlaciona, porque geralmente os homens, aí eu estou falando já biologia masculina, se detêm apenas na dimensão mental e na dimensão física. Esquece as outras. Só que na publicidade, você pegar os outros pela emoção. É interessante que vocês estudam como fazer esse catch com a emoção do outro, mas não estuda sobre a emoção para si, para as relações. Então isso é um desafio. Então quando a gente fala das coincidências ou não, dos pontos positivos ou das convergências e divergências de empresas familiares e não familiares, então se a empresa familiar, ela tem uma cultura dentro da família, fora da empresa forte, isso é levado para a empresa e você tem menos pontos de conflito, ou os conflitos quando acontecem, eles se resolvem de uma forma, como é que eu vou dizer assim? De uma forma que leva ao crescimento. Então, mesmo que tenha embates, aquele embate, muitas vezes, ele não parte para aquele afastamento, que seja um afastamento por muito tempo. Já quando a família ela tem muitas questões emocionais não resolvidas, porque não existe passado em emoção, tudo que não foi resolvido continua vivo dentro do ser humano durante 10, 15, 20 anos, as questões não resolvidas, isso é levado para dentro da organização, isso atrapalha muito. E quando a gente tem organizações que não são familiares, a depender também de como sejam essas lideranças e de como isso seja construído. Então, tudo depende de estratégia de quem está à frente, de como isso é construído, quais são as ferramentas que usam para essa manutenção. Então, às vezes, também a cultura pode não ser tão forte, mas já que não tem tanta emoção e conflito, se você tiver ali um grupo de pessoas que elas se afinem por aquela, digamos assim, por aquele fim, tá? Por aquele propósito, vai haver essa coesão. Então, se todo mundo gostar do que faz,
de ter esse brilho no olhar, de ter essa vontade do pulsar no coração, que eu falo, a alma vibra, o olho brilha e a gente quer fazer mais. Isso impulsiona, não tem jeito. Mas, para mim, um ponto importantíssimo quando a gente vai olhar os vários trabalhos de cultura voltado para a família, realmente